Então, pessoal, nossa aula de hoje nós trataremos exatamente sobre a seguinte temática. A temática que nos é apresentada no dia de hoje é exatamente essa aqui, ó, a nova ordem mundial, neoliberalismo e globalização. Então, assim, essa imagem, ela é uma imagem bastante significativa porque ela é uma imagem onde a população na Alemanha comemora, né, a queda ali do Muro de Berlim. Esse muro ele ficou conhecido como o mundo que separava ali os dois sistemas políticos, econômicos, ideológicos, comunismo e capitalismo, né? E essa fotografia é do dia 10 de novembro de 1989. A temática é exatamente essa, a nova ordem mundial, neoliberalismo e globalização. Então, o período que vai ali das décadas de 1970 e 1980, ele é um período de muitas mudanças, é uma década de muitas mudanças. Crise econômica nos anos 70, avanço tecnológico de maneira bem intensa, bem significativo, né? Mudanças no processo produtivo das fábricas, retorno da Guerra Fria, fim dos regimes comunistas, né? Globalização dessa economia mundial e muitos países adotando ali políticas neoliberais. Então, esse período aí de 1970 e 1980, nós podemos dizer que eles promovem ali a situação da guerra, dessa nova ordem mundial, perdão, né? Que surge aí como uma alternativa, né, do mundo e uma resposta do mundo ao fim da União Soviética e também o fim da Guerra Fria. E, nesse sentido, a gente tem a crise dos anos 70 sendo extremamente evidente, né? É uma crise que ela tem origem nos Estados Unidos devido aos grandes gastos, né, que os Estados Unidos acabaram estabelecendo em programas sociais, mas também na Guerra do Vietnã e na corrida espacial. Isso fez com que o governo dos Estados Unidos tivesse que imprimir mais dólares, né? Era uma coisa que os Estados Unidos não faziam frequentemente. Essa decisão do governo estadunidense começou a gerar uma desconfiança dos mercados financeiros internacionais em relação ao real valor do dólar e diversos países tiveram problemas, porque a moeda que acaba sendo o marco de gestão mundial, financeira mundial, é exatamente o dólar. Com isso, houve aumento de preços, houve especulação financeira, houve desordem na emissão de moeda e gastos excessivos de governos nas mais variadas partes dos países. Para completar, também houve a crise do petróleo. Até a década de 70, ali o início da década de 70, o preço do barril de petróleo estava baixo. Contudo, no ano de 1973, os Estados Unidos acabaram ali apoiando Israel em uma guerra contra os árabes. Isso mudou o rumo dos acontecimentos, porque a partir daí o Israel teve muito mais força para derrotar os países árabes com os quais elas estavam guerreando. Com isso, os países árabes, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, decidiram que o petróleo seria utilizado ali como uma arma, né, política, uma arma contra o governo estadunidense, e com isso o preço do barril do petróleo, que custava $3, foi reajustado, e naquele ano o barril de petróleo chegou a custar $12, um aumento 4 vezes o valor inicial. Houve um aumento maior ainda, né? E esses efeitos, eles acabaram sendo efeitos imediatos nos Estados Unidos, no Japão, nos países da Europa Ocidental, que dependiam enormemente da importação de petróleo. Nos países capitalistas desenvolvidos, a produção industrial caiu, né, e aumentou o desemprego. Nos países pobres, como o caso do Brasil e México, também foram afetados com a crise. No caso do Brasil, o Brasil anteriormente viveu o denominado milagre econômico brasileiro, e com esse aumento aí do valor do barril do petróleo, isso causou ali crise na produção, crise nas importações,
né, desaceleração da indústria brasileira, foram alguns fatores ali que acabaram acontecendo. Então, olha só, aqui você tem o dono de um posto nos Estados Unidos, de um posto de gasolina nos Estados Unidos, dizendo aí, né, informando aos seus clientes, né, não há gás, desculpe, não há gás, né, porque faltou combustível muitas vezes, né, no país. E nesse período, nós temos também a chamada Revolução Técnico-Científica. Essa Revolução Técnico-Científica se deu pela crise que o capitalismo acabava vivendo. E os trabalhadores começaram a reagir em protestos, greves, né? E as primeiras respostas para essa crise foram exatamente respostas que vieram da indústria, certo? O sistema produtivo sofreu profundas transformações, pois começaram a ser utilizadas tecnologias baseadas na informática. E esse processo de desenvolvimento dessas novas tecnologias acabou ficando conhecido como Revolução Técnico-Científica. E essa revolução técnico-científica, ela também é chamada de terceira revolução industrial. Ela começa ali em fins dos anos 50, mas ela tem impulso nas décadas de 60 e 70 e não para de avançar até os dias atuais. Os fundamentos dessa revolução são a utilização da eletrônica, da informática, da telemática, da robótica, e nós podemos dizer que nós vivemos a era da informática, né? A partir de 46 temos o primeiro computador, ali com cerca de 27 mil válvulas. Em 1991 nós temos os computadores com circuito integrados, transformados ali em microprocessadores. Em 1977 temos a Apple e a IBM criando computadores domésticos, né? E também essa revolução técnico-científica, ela vai introduzir nas fábricas também essa informática, essa informatização. E nesse sistema nós vamos ter o surgimento do toyotismo. Então, passará do modelo taylorista, que é o modelo que acabou ali por, desde o início do século XX, ser o principal modelo que orientava a produção industrial. Nesse modelo, ele acabava sendo estabelecido a partir da seguinte ideia: os operários eles acabavam se especializando em uma única atividade, eles estavam dispostos sob uma linha de montagem, né? Uma esteira móvel que passava o produto ali que eles deveriam montar. O trabalho era repetitivo, era cansativo, e as esteiras de produção não poderiam parar. A produção era em massa e os produtos eram todos padronizados. Nos anos 70, com essa crise do capitalismo exigiu a criação de novos métodos de produção. E surgiu, na fábrica Toyota, uma inovação, um novo método de trabalho, conhecido como toyotismo, exigindo um operário qualificado, um operário que exercesse diversas funções, né? Um operário que, pela essa qualificação, ele fosse responsável pela qualidade do produto que fazia. A fábrica não deveria mais produzir em grandes quantidades, padronizadas, mas de acordo com as encomendas, de acordo com as demandas, né? Essa revolução técnico-científica ela foi fundamental para que o toyotismo ele acabasse surgindo. E, com isso, oferecessem máquinas cada vez mais sofisticadas, com sistemas de computadores integrados e uso de robôs industriais para aumentar a capacidade produtiva, né? E o menor tempo possível e com o menor número de operários trabalhando. Então, temos aí uma imagem, né, essa imagem que mostra bem essa adoção aí da robótica, né, o sistema mais de automação, né, que acabou sendo estabelecido nessas fábricas. E aí temos também essa década de 70 sendo os tempos ali do neoliberalismo, né, o neoliberalismo combatendo as ideias exatamente do John Maynard Keynes, que acabavam ali, em certa medida, sendo as ideias que guiavam a política econômica do mundo até aquele momento. Então, o neoliberalismo ele fazia algumas propostas, né, para a sua implementação política econômica. Não intervenção do Estado na economia. O Estado não poderia intervir nas atividades industriais, comerciais, financeiras, nas relações entre patrões e empregados. Não deveriam ser regulamentados pelo Estado. Outra situação é a situação das privatizações das empresas estatais. As empresas pertencentes aos estados, essas empresas deveriam ser vendidas a empresários.
redução na cobrança de impostos sobre o lucro e riqueza das empresas, para que as pessoas ricas investissem cada vez mais na economia e pagassem menos impostos. Equilíbrio no orçamento do país, gastos sociais, como saúde, como educação, deveriam ser reduzidos para equilibrar contas públicas. Né? Então, essas ideias acabaram sendo estabelecidas ali pelos neoliberais e também por políticos chamados da nova direita, os dois nomes principais, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, que tinham como principais visões as ideias neoliberais de supressão de benefícios sociais aos trabalhadores, né? Também intransigência diante do movimento sindical, um anticomunismo exacerbado, certo? Os dois nomes, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, a crítica ao keynesianismo era exatamente essa ideia, né? O keynesianismo, do John Maynard Keynes, ele defendia que o Estado deveria intervir na economia para estimular o crescimento econômico, para evitar a queda da produção, aumentar o emprego, né? Dizendo que vários setores lucrariam, porque os trabalhadores estariam ganhando bons salários e, com isso, eles consumiriam diversos produtos. Né? Então, para o Keynes, os impostos deveriam ser cobrados das empresas e investidos em políticas sociais que beneficiassem os trabalhadores. Porém, para os neoliberais, esses impostos eles não deveriam ser cobrados desta maneira, desta forma. Ok? Então, temos ainda o seguinte: a Margaret Thatcher, ela assume o governo britânico em 1979, ela vai se tornar a primeira-ministra, vai determinar uma série de privatizações de empresas estatais britânicas, vai eliminar benefícios sociais, principalmente recursos que eram destinados à saúde e à educação, vai abolir salário mínimo, né? O objetivo dela era reduzir drasticamente ali os gastos públicos, diminuir também a inflação. A Tati vai ter um apoio massivo do parlamento inglês para diminuir o poder também dos sindicatos, né, do sindicalismo inglês, e ela vai receber o apelido de Dama de Ferro. Já o Ronald Reagan, ele assume a presidência dos Estados Unidos em 1980, e assim como a Margaret Thatcher, ele adota ali medidas neoliberais, redução de impostos das empresas e das pessoas ricas, abolir leis que regulavam a atuação de empresas, cortar verbas de programas sociais e privatizar a saúde do país, privatizar a saúde dos Estados Unidos. O Reagan não conseguiu equilibrar as contas do governo, porque houve investimento de bilhões de dólares em armas nucleares e também nas forças militares do país. Ele incentivou maciçamente uma propaganda anticomunista, certo? Sob a presidência dele nos Estados Unidos, voltou a combater movimentos de esquerda em várias partes dos Estados Unidos. Com isso, nós vamos ter uma Segunda Guerra Fria. Essa Segunda Guerra Fria, um discurso bastante agressivo contra a União Soviética, né? Liberando recursos financeiros para a produção de armas nucleares, e com isso, o Ronald Reagan anunciou um grande programa que custaria bilhões de dólares, no sentido exatamente de quê? De promover uma espécie de barreira, um escudo, né, contra os mísseis nucleares ou contra os ataques nucleares que pudessem acontecer aos Estados Unidos. Esse programa de militarização dos Estados Unidos ele ficou conhecido, na época do Ronald Reagan, como Guerra nas Estrelas. Certo? Então, fica conhecido com essa nomenclatura, Guerra nas Estrelas. Também nesse período da nova ordem mundial, nós vamos ter a desagregação do bloco soviético. Essa desagregação do bloco soviético, ela vai se dar por quê? Enquanto os países capitalistas da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão passavam ali pelo processo conhecido como Revolução Técnico-Científica, a União Soviética e os países da Europa Oriental que eram socialistas, comunistas, elas atravessavam ali um período de estagnação econômica. Essas fábricas desses países socialistas, elas produziam segundo os métodos e os modelos antigos de trabalho do Taylorismo, o que perdiam a capacidade de competir com as indústrias capitalistas, tanto em termos de quantitativo, quanto no termo de qualidade, né? E, nesse sentido, a União Soviética, a partir ali da década de 1980, a indústria soviética é uma indústria antiquada, método de produção que não se modernizou, falta de tecnologia inovadora, houve uma estagnação
que também afetou a produção agrícola. E nessa mesma época, o governo do Ronald Reagan voltou a investir, né, nos Estados Unidos em armas nucleares. Os governantes da União Soviética não conseguiam mais competir com os Estados Unidos. E, nesse sentido, a Guerra das Estrelas a Guerra nas Estrelas, essa política do Ronald Reagan, era exatamente uma forma de buscar quebrar a União Soviética financeiramente. E, em 1985, Mikhail Gorbachev ele assumiu o controle da União Soviética. E ele começa a promover uma proposta, né? Ele fez uma proposta ao Ronald Reagan, que era eliminar todas as armas nucleares do mundo até o ano 2000, que seria até o início ali do final do século XIX e o início do século XX. E aí o Mikhail Gorbachev ele lança 2 programas de modernização da União Soviética, a Perestroika e a Glasnost. A perestroika seria exatamente um processo de reestruturação e modernização da economia e da indústria, né, soviética. E a glasnost seria exatamente a ideia de transparência. E o Gorbachev ele pretendia instaurar a liberdade de expressão no país e a liberdade política. A perestroika ela não representou resultados. Não teve resultado dessa modernização. Já a Glasnost, ela não avançou além do que se esperava. Houve o fim da censura aos meios de comunicação, a população soviética passou a criticar a corrupção, os privilégios que a elite do partido possuía e a falta de produtos no mercado. O Partido Comunista, os setores conservadores, eles ficaram insatisfeitos com a Glasnost, porque, para eles, o Gorbachev ele tinha ido longe demais. E aí, nesse processo, nós vamos ter também a Europa Oriental, os países da Europa Oriental, como Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Polônia, Alemanha comunista, todos estes aderindo à democracia liberal. Na Polônia, nós vamos ter o sindicato Solidariedade assumindo o poder. Nós temos na Alemanha, em 1989, na Alemanha comunista, milhares de pessoas da parte oriental exigindo livre acesso à Berlim Ocidental. O governo comunista alemão não teve alternativa, liberou a passagem. Em 9 de novembro de 1989, o símbolo maior da Guerra Fria foi derrubado. A Iugoslávia também vai ter o processo de fim do comunismo. Essa saída do comunismo vai resultar em uma sangrenta guerra civil, em formação de diversos países, como, por exemplo, Sérvia, Croácia, né, para citar alguns. E temos o fim da União Soviética. O fim da União Soviética se deu com o fracasso da perestroika, com o fracasso da Glasnost, né? E, em 1990, o parlamento de várias repúblicas que faziam parte da União Soviética declararam independência. E aí vários países surgiram, o principal a Rússia, a Ucrânia, Belarus e etc., né? E a União Soviética foi extinta ali em 1991. E aqui a gente tem o caso da China também, nessa década de 70, 80. A China comunista com capitalismo, né? Após a morte do Mao Tse Tung, você vai ter um novo grupo liderando a China, o grupo do Deng Xiaoping, né? Ele assume a direção do Partido Comunista, ele vai dar início a grandes mudanças no país, acabar com as fazendas coletivas, isso vai permitir que as famílias dos camponeses elas fossem proprietários de terra. Em pouco tempo, a renda desses camponeses vai aumentar, vai tornar esses camponeses capazes de consumir produtos industriais. Aí nós vamos ter a abertura do mercado globalizado na China também, né? A China vai abrir o seu mercado para empresas estatais. As empresas chinesas, grande parte delas foram privatizadas, copiaram a tecnologia das fábricas estrangeiras, né, estadunidenses e europeias, que foram atraídas para se instalar nesses países, porque havia farta mão de obra, salários baixos, ausência de leis trabalhistas. A China rapidamente vai tornar-se uma grande exportadora de todo tipo de produtos e mercadorias manufaturadas. O governo chinês ele manteve o modelo socialista soviético político, um partido, que é o Partido Comunista Chinês, regime de partido único, censura dos meios de comunicação que são controlados, a oposição
ela não é tolerada, não existe oposição, e os governos, o governo chinês, os governantes chineses afirmam que o regime é comunista, mas eles adotam um modelo capitalista, tendo o país, em certa medida, e estando integrado à economia globalizada de fato. Em 1989, houve uma grande revolta na China, né, que foi exatamente a revolta lá da Praça da Paz Celestial. Essa revolta ali, as pessoas exigiam democracia, denunciavam a repressão policial, criticavam a corrupção, protestavam contra a inflação. Estima-se que o número tem alcançado 100 mil manifestantes. Um mês depois, né, em maio de 1989, os governantes chineses eles enviaram tropas do exército até a região de Pequim, e acredita-se ali que 1.000 pessoas teriam morrido, né? E entre 10 mil e 30 mil foram presas. Esse episódio foi conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial. E temos, com o fim da União Soviética, a denominada Nova Ordem Mundial. Essa Nova Ordem Mundial, ela ocorre com o fim da bipolarização mundial. E o mundo conhece, o mundo que acreditava se conhecer uma unipolaridade, com a hegemonia política e econômica dos Estados Unidos, isso não acontece, né? Porque nós vamos ter exatamente um mundo mais globalizado, né? Onde os países capitalistas, ricos ou pobres, eles vão manter intensas relações comerciais, né? Até o final dos anos 80, muitas economias que eram fechadas, elas vão se abrir, né? E muitos setores econômicos também irão se fechar para empresas estrangeiras, para proteger indústrias nacionais. O colapso da União Soviética, os Estados Unidos pressionam antigos países socialistas e países capitalistas pobres a abrir economias para entrar de capitais especulativos. A globalização, com a globalização, o comércio entre os países ele vai aumentar consideravelmente, vai movimentar capitais, vai ter uma livre circulação de produtos, bilhões de dólares vão ser investidos. A globalização ela vai ser um fenômeno político mundial muito importante, né? Onde vai ocorrer, muitas vezes, o seguinte, um tênis de uma famosa grife dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Nike, ele tem a tecnologia estadunidense, mas ele vai ser fabricado no Vietnã, matéria-prima que vai ser retirada de Angola, e vai ser distribuído por uma empresa holandesa, preços baixos, né? Uma empresa italiana se associa, outra espanhola, aí, então estabelece uma fábrica no Brasil, então é assim que a globalização ela vai se estabelecer. A globalização também ela vai estar presente nas questões culturais, né? Como, por exemplo, o quê? Uma tendência de padronizar gostos, de padronizar preferências, né? E principalmente identificados com os padrões vigentes nos Estados Unidos, certo? Então, isso ocorrerá de maneira bastante intensa. Então, a globalização ela vai ser positiva em algumas questões, como, por exemplo, pessoas de diferentes nacionalidades poderem se aproximar pela questão das comunicações, principalmente pela internet, a democratização da informação, né? E a internet e as redes sociais elas serão importantíssimas como veículos de denúncia, né, das injustiças sociais. Em contrapartida, você tem exploração de trabalho, você tem alto índice de desemprego, né, que essa globalização ela também vai acabar permitindo e ela vai acabar estabelecendo. Então, essa aí foi a nossa aula sobre esta temática, né, globalização e neoliberalismo.